Fala galera, tudo tranquilo com vocês, cara? Hoje a conversa é séria, mas é uma conversa boa, valeu? Como a respeito, a gente vai falar sobre o norte, entendeu? Que, porra, a gente pensa no norte, a gente pensa em floresta, tipo assim, que a gente vê na TV, mas não é isso não, mano. A gente vai falar a visão do norte, de acordo com o nosso grande pessoa aqui, né? O Ariano Suassuna, né, cara? Que dividiu o Brasil em Brasil oficial, que é aquele de terno, diploma, e o Brasil real, né? Que é o que o povão vive diariamente. Fala galera, beleza? Sou o Léo e eu vou falar sobre a geografia humana da região norte. Bom, vou falar aqui bem resumidamente. A região norte tem aproximadamente 17 milhões de habitantes e a sua densidade populacional, assim, é muito desproporcional. Se você for comparar o estado do Amazonas com a cidade de Belém, o estado do Amazonas tem 2,7 habitantes por quilômetro quadrado e a cidade de Belém tem 1.300 habitantes por quilômetro quadrado. Então, assim, pô, é muito desproporcional. Até se você for comparar o tamanho dos estados com das outras regiões do Brasil. Bom, e falando um pouco mais sobre os grupos étnicos e culturais, eu vou destacar três que são os principais, que são as comunidades ribeirinhas, que se alocam assim em rios e sobrevivem mais de pesca, principalmente da pesca. Também tem mais de 305 tribos indígenas nativas da região, com características únicas, e os quilombolas, que são remanescentes daqueles que lutaram contra a escravidão no Brasil. Bom, falando sobre as características culturais, eu vou me basear em duas principais, que é a música e alimento. A música mais influente da região é o carimbó, é a mais influente da região e o Brasil inteiro conhece como referência da região norte. E o alimento é um alimento que a gente também consome frequentemente, a gente gosta muito, sendo que é um pouco diferente do tradicional, que é o açaí. Sendo que a região norte é um pouco diferente do que a gente consome aqui. Resumindo, a região norte é muito diferente do que o Brasil oficial pensa que é. Essa região ela carrega muita cultura e muita diversidade. Agora falaremos sobre a visão sincrética no norte, muito originado da fusão entre diversas culturas, muito provenientes da Europa, na colonização portuguesa, e consigo os africanos escravizados e os próprios indígenas nativos da região. Dentre elas estão a religião. O sincretismo ele se dá na mistura entre elementos do catolicismo, das religiões indígenas e africanas. No catolicismo, por exemplo, na região norte, eles fizeram uma espécie de fusão, mistura, onde eles misturaram no catolicismo, nas rezas, elementos da religiosidade indígena, com momentos de cura e a utilização de ervas medicinais e tudo mais. E com a religião africana também, esses usos de ervas e algumas rezas específicas e crenças. Na culinária, a mistura de ingredientes, especialmente relacionadas à cultura indígena, principalmente em peixes, já que na região norte tem abundância de rios, fazendo com que a pesca seja muito importante para eles, e o açaí, muito importante na cultura indígena, como meio de subsistência para eles. As músicas, festivais e danças também abordam essa mistura de culturas europeias, africanas e indígenas, como nos festivais de Círio de Nazaré, que é uma manifestação religiosa católica que mistura simbolismos indígenas, e na dança carimbó, que mistura elementos principalmente indígenas e africanos. A linguagem da região norte é um exemplo vivo de sincretismo cultural, pois ela une as três principais matrizes já ditas anteriormente, a portuguesa, africana e indígena, originando expressões únicas, principalmente originadas das línguas nativas, né? Como o curumurim, por exemplo, que é falado como menino. Fala pessoal, eu vou falar sobre a geografia física do Brasil, a geografia do norte do nosso Brasil, aquela que fala sobre o espelho e o pulmão do Brasil. O norte ele é cortado pela linha equatorial, que dá aquele clima equatorial clássico. Sobre a nossa hidrografia do norte, ela que é marcada pela bacia amazônica que rege o nosso rio Amazonas, que é o maior afluente do mundo em volume, que tem as suas constantes afluentes como o Rio Negro e Solimões. Ele serve para a alimentação das populações locais, porque ele rega as várzeas próximas a ele. E a vegetação? A floresta amazônica cobre cerca de 80% da região do norte. Ela abriga mais de 30 mil espécies de plantas
e 2,5 milhões de espécies de inseto. É dali que se tiram várias ervas medicinais que foram usadas e coisas tradicionais como cura de um machucado na perna de algum indígena, entre outras coisas. O Brasil mostra a floresta como cartão postal, mas o Brasil real vive nela, tira o sustento dela e é o único que tenta proteger ela nas últimas instâncias. A atividade vegetal ainda é muito importante na região norte, já que ela sustenta muitas famílias, com a extração do açaí, do látex, da madeira e das castanhas no geral. Ela é importante pois, além de sustentar, faz parte da culinária local, principalmente o açaí e as castanhas. Porém, com o açaí há outro problema, há o encarecimento deles, já que eles são exportados para outras regiões do Brasil e até para fora, o que piora para as famílias da região, já que quando eles vão na feira comprar, o preço é triplicado. O extrato de mineral é imensamente rico. Lá eles extraem o ouro, bauxita, níquel e tem também a maior fonte de ferro do planeta, que é no Pará. Porém, nesse ouro e nesses minerais, a maior parte vai lá para fora, enquanto o resto do mundo lucra com os nossos minerais. O país ainda vive sem hospitais, escolas e saneamento básico. É isso que o Ariano Suassuna falaria, que o Brasil entrega de tudo e não recebe de nada. Não dá para falar do norte sem falar dos problemas, que são muitos, começando pelo desmatamento, com o avanço ilegal da pecuária e do garimpo, dos garimpeiros, contaminando os rios com mercúrio e afetando as comunidades indígenas. O norte é o pulmão verde do mundo, mas também é o lugar mais explorado e esquecido do Brasil. Enquanto o Brasil oficial usa termo e fala bonito em conferências internacionais, o real Brasil está morrendo de sede à beira do rio. Então, tropa, foi isso o vídeo. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve e até o próximo vídeo.